E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre, volume 3, do 8º ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 3 e vai das aulas 1 a 4. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Drive, onde você encontra esses e outros materiais que você pode precisar. E vou deixar também na descrição do vídeo várias playlists separadinho por turma, série, ou então por tema, Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AP, para que vocês encontrem com mais facilidade os vídeos que precisam. E se esse vídeo te ajudar, deixa aquele like, porque ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos conteúdos que vão chegar. Me siga nas redes sociais, é tudo Ilana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso e bora lá! Aula 1. Reconhecendo a progressão temática no texto persuasivo. 1. Leia o texto e siga as orientações do professor. Poluição pode influenciar a ação do novo coronavírus. Pesquisas divulgadas recentemente por instituições importantes como Massachusetts Institute of Technology e a USP negam relação entre temperatura e propagação da Covid-19. Apesar disso, a tese de que o clima influi na disseminação da doença pode não estar totalmente errada. Outros fatores climáticos, como a poluição, podem influenciar na ação do coronavírus. Nos Estados Unidos, pesquisadores constataram que, em lugares onde a poluição é maior, há maior propagação. No Brasil, também já foram iniciados estudos nesse sentido. Nós coletamos uma amostra da poluição de São Paulo, fizemos a extração das substâncias tóxicas, então fizemos um teste sobre esse material para avaliar se a toxidez pode facilitar a entrada do vírus, comenta Marcos Silveira Buckeridge, diretor do Instituto de Biociências da USP e autor do livro Biologia e Mudança Climática no Brasil. Muitas pessoas, no começo da pandemia, compraram a tese de que temperaturas mais altas dificultam a disseminação do novo coronavírus devido às experiências com outras doenças. Por exemplo, a própria gripe, que se propaga com mais facilidade em estações frias, como o inverno e o outono. Segundo o professor, no entanto, isso se deve principalmente ao ambiente mais seco. Isso é mais importante que a temperatura. O ambiente seco causa uma predisposição das células pulmonares e ressecamento das mucosas, então pegamos mais gripe. E, para o corona, pode ser também um fator, mas não sabemos ainda. Contudo, a relação entre clima e coronavírus pode ser uma via de mão dupla. As recentes diminuições nas emissões de carbono, resultantes da desaceleração econômica, apontam que o SARS-CoV-2 pode exercer papel importante no futuro do clima do nosso planeta. A oportunidade que nós temos é de olhar o que vínhamos fazendo em termos de tecnologia, de energia, e aproveitar para convencer a população das mudanças que estão acontecendo na indústria, para dirigir o sistema de energia para algo mais limpo e sustentável. Agora vamos explorar um pouco mais o texto lido. A. A partir da leitura, enumere a sequência de ideias que marcam o início, o desenvolvimento e o fechamento do texto. Bom, então aqui, para responder a, né, eu aumentei um pouquinho a letra porque eu tinha colocado ela muito pequena, mas aqui a ideia é a seguinte, né, todo texto vai ter um começo, um meio e um fim, desde o texto que conta história até os textos dissertativos, né, só que quando é no texto dissertativo a gente chama de início, desenvolvimento e fechamento, ou mesmo de início, desenvolvimento e conclusão. E o que a questão quer é que a gente coloque quais são as ideias que tem no início do texto, quais são as ideias que tem no desenvolvimento, né, e quais são as ideias que tem ali no fechamento. Então, eu coloquei em tópicos, um para o início, um para o desenvolvimento e um para o fechamento. Aí, no início, a gente vê que ele vai apresentar o tema, né, vai mostrar a ideia de que a poluição pode influenciar a ação do coronavírus. Isso acontece no primeiro parágrafo. Depois, os parágrafos do meio, que são o segundo e o terceiro parágrafos, vão mostrar situações, fatos, exemplos, vão colocar aí a fala de pessoas que têm autoridade para falar sobre o assunto, que é para fortalecer, né, o argumento do autor, para dar mais credibilidade para ele. A gente chama inclusive isso de argumento de autoridade, que é quando a gente põe a fala do especialista no texto para fortalecer a ideia. Né? E por fim, no fechamento, ele vai fazer aí a conclusão, a amarração de ideias, né? Falando sobre o papel do coronavírus no futuro clima do planeta. E aí o fechamento está no último parágrafo. B. À medida que você foi lendo o texto, novas informações sobre o mesmo assunto, influência da poluição na ação do coronavírus, foram surgindo. A isso dá-se o nome de progressão temática e ela é muito importante para que o leitor obtenha mais informações sobre o conteúdo lido.
Com base nessa informação no texto estudado, escreva. Ideia principal. Então aqui o que ele está falando, ele tem aqui 3 quadrinhos, né, para a gente preencher. E o que ele está falando basicamente é o seguinte, sobre a progressão temática. Quer dizer que o tema que eu coloco em um texto, ele tem que progredir durante o texto. Então aquela ideia tem que ser desenvolvida numa sequência lógica para que o leitor possa ter informações assim bacanas sobre o que ele está lendo. Então, a ideia principal, que é a ideia que já é lançada logo no primeiro parágrafo, é de que a poluição pode influenciar na ação do coronavírus. Aí, depois que ele joga essa ideia principal, ele vai desenvolvendo essa ideia, né, e vai colocando mais informação sobre isso nos próximos parágrafos. Então, daí no quadrinho seguinte, ele vai querer saber, né, quais são as ideias complementares que vêm para acrescentar mais informação a essa ideia principal. Então, daí a gente tem 2 argumentos, né? O argumento 1 e o argumento 2, um no segundo parágrafo e um no terceiro. Aí, no primeiro parágrafo, ele fala, né, que o autor aponta que nos Estados Unidos, onde a poluição é maior, a maior propagação, né, quando comparado com o vírus, quando comparado com o vírus, quando comparado com o Brasil, né, então lá tem mais poluição e tem mais propagação ali do coronavírus. E depois, no argumento 2, né, a gente tem aí um argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? Que é quando ele coloca a fala de um especialista no assunto, no caso de um pesquisador, porque se o cara é especialista, ele sabe do que ele está falando, então colocando essa fala, ele tem mais chance de convencer o leitor, né? E aí esse especialista fala que onde o clima é mais seco, a gripe se propaga mais. E isso também pode acontecer com o coronavírus, embora não seja uma coisa muito certa. E aí esses 2 argumentos complementares, inclusive, eu grifei no texto, né, para vocês verem como eles aparecem. Então, por exemplo, olha esse primeiro aqui, né, ele aparece na fala do próprio autor do texto. E depois, olha o segundo, né, ele vai dizer, segundo o professor, ou seja, segundo o especialista, tal, na área, né, isso se deve ao ambiente mais seco e etc. Aula 2. Os operadores discursivos e elementos persuasivos. 1. Releia o texto com atenção e, na sequência, circule, indique os operadores discursivos e sublinhe os processos persuasivos no texto que está nesse caderno. Faça os seus registros no seu caderno de anotações. Bom, então nessa aula tem apenas essa questão, né? E ele quer que a gente faça esse trabalho com o texto da aula anterior de indicar os operadores discursivos e também os processos persuasivos que foram utilizados aí no texto para poder fazer a progressão temática, tá? Bom, então aqui para fazer esse trabalho com o texto, eu acabei trocando, né, aqui na legenda, porque ele pediu para circular os operadores discursivos, né? Então, para que não ficasse muito poluído na hora de circular, né, que o texto fica muito marcado, eu preferi colocar em negrito. Então, tudo que está em negrito são os operadores discursivos, conforme está indicado na legenda. E os processos persuasivos, que ele já tinha pedido que fosse sublinhado, eu mantive sublinhado. Então, na hora de fazer aí no livro de vocês, né, não tem como vocês colocarem em negrito, mas vocês podem circular mesmo, ou então vocês podem usar 2 cores de marca-texto, que fica bom também, né, sei lá, amarelo e verde, por exemplo. Você só tem que indicar na legenda, fazer uma legenda indicando que o amarelo é para tal coisa e o verde é para tal coisa, né, assim por diante, para que vocês saibam e o professor de vocês saiba também, né, o que é cada uma das coisas que vocês quiseram aí dizer. E aí, quando a gente junta os dois, né, tanto os operadores discursivos quanto os processos persuasivos, a gente consegue ver como eles são importantes, né, para evidenciar, para marcar, para deixar nítido o argumento do autor, para, né, que o autor consiga encaminhar o texto para convencer o leitor. E aí aqui a gente tem a segunda parte, né, do texto, mas a legenda continua sendo a mesma, só a continuação mesmo que está na página seguinte. Aula 3. Os efeitos de sentido a partir dos operadores discursivos e elementos persuasivos. 1. Leia os fragmentos textuais presentes no quadro a seguir e faça a marcação adequada, conforme a coluna, da relação de sentido que os operadores argumentativos destacados estabelecem nos enunciados. Então aqui tem uma série de ideias, né? Soma, oposição, lugar, numeração, causalidade e assim por diante. E depois aqui ele colocou uma tabelinha com vários fragmentos do texto, né? E aí com os termos destacados, e ele quer que a gente marque aqui na opção a letra correspondente a qual ideia que é. Então, por exemplo, apesar disso, é a ideia de quê?
né, qual das letras aí que vai indicar qual ideia que tem apesar disso, e assim por diante, então vamos marcar. Bom, então eu coloquei aqui, né, as letras correspondentes. Eu risquei aqui o G, que é a ideia de condicionalidade, de condição, porque não tem nenhum G, né? Na realidade tem dois Bs, mas não tem nenhum G, então tipo ficou faltando esse, né? E, enfim, aí aqui então no primeiro, né, é letra B, que seria aí oposição. Então, apesar disso, vai trazer, né, depois dele uma ideia oposta à ideia que apareceu antes. Depois aqui no seguinte, F seria aí de tempo. Então, tipo, recentemente está marcando o tempo, né, em que isso aconteceu. Depois na C, lugar, né, então onde tá indicando lugar, espaço. Depois na letra, no de baixo, na letra A, também está indicando aí soma, adição, né? Então ele está colocando uma ideia aí que vai somar a ideia anterior, que vai acrescentar uma ideia, a ideia que veio antes. Depois, no próximo, a gente tem a letra D, que é de enumeração, de sequenciação, né? Então, percebam que ele tem uma sequência de coisas que foram feitas, né? Que ele está enumerando. Então, na sequência tem, tipo, eles coletam a amostra, depois eles fazem a extração, daí depois eles fazem o teste. Então, tem toda essa ideia aí de sequência, né? Aí, depois aqui na E, a gente tem causalidade, né? Então, a gente tem uma palavra aí que está indicando a causa de algo. Na B, a gente tem oposição, de novo, né? No entanto, aí vai estar colocando depois dele uma ideia oposta, né? A ideia que veio antes. Depois, na seguinte, H, a gente tem a finalidade de algo. Na próxima I, a gente tem uma consequência. E na próxima J, a gente tem uma comparação, que ele fala para o corona pode ser também um fator, né? Que aí ele está comparando o corona com a gripe, que ele tinha comentado antes dessa frase. 2. Veja, a coesão textual é responsável pela conexão entre as ideias de um texto, permitindo a boa compreensão da mensagem que está sendo transmitida. Ela pode ocorrer no interior dos textos de diferentes formas, e uma delas ocorre quando um elemento do texto faz referência a outro anterior a ele, a chamada coesão anafórica, e quando a referência se dá em relação a um termo posterior, a chamada coesão catafórica. Agora, analise os trechos a seguir e identifique o termo ou expressão a que os elementos destacados se referem. A seguir, explique se ocorreu a coesão anafórica ou catafórica. Segundo o professor, no entanto, isso se deve principalmente a um ambiente mais seco. Isso é mais importante que a temperatura. Então, aqui nesse trecho, ele quer saber ao que essas duas palavras isso estão se referindo, né? Cada uma está se referindo a alguma coisa. E depois ele quer saber se esse tipo de coesão que elas estão trazendo para o texto é a coesão anafórica, né? De termos que vêm antes, ou a coesão catafórica, de termos que vêm depois. Então, quando a gente percebe essa segunda palavra isso, a gente lendo aqui, a gente percebe que ela está se referindo a ambiente mais seco, né? Então, tipo, ele fala, né? Isso se deve principalmente a um ambiente mais seco, isso é mais importante que a temperatura. Quer dizer que o ambiente mais seco é mais importante que a temperatura. Então, esse segundo isso está se referindo a isso que veio antes, né? Que é ambiente mais seco. E aí a gente já chega à conclusão de que é uma coesão anafórica, porque está se referindo a uma coisa que apareceu antes dessa palavra. Já no caso dessa primeira palavra, isso, a gente consegue ver que aqui tudo que vem antes não aparece nada a que ele esteja se referindo. E tudo que vem depois também não aparece nada a que ele esteja se referindo. Como que a gente faz para resolver isso? A gente vai ter que voltar para o texto para localizar esse trechinho aqui, entre aspas, dentro do contexto do texto, e aí a gente consegue descobrir, né, ao que isso aqui está se referindo, né, essa primeira palavra isso. Só com o que tem aqui não dá para descobrir, então tem que voltar no texto. Vamos lá. Então aqui, ó, percebam que em amarelo está o trecho que a letra A está pedindo para a gente analisar, e aí eu grifei em verde o que vem antes desse trecho, né? Que ele está falando que a própria gripe se propaga com mais facilidade em estações frias, como o inverno e o outono. E aí que, segundo o professor, isso se deve principalmente ao ambiente mais seco, enfim. Então, quer dizer, esse isso a que ele está se referindo, no primeiro isso, tá é justamente isso que está em verde, né? Então, quando ele está usando essa palavra isso, é para buscar essa ideia que veio antes. Para eu não ter que tudo isso aqui que está em verde, se ele não colocasse aqui a palavra isso, eu teria que repetir tudo aqui no lugar.
Então, ir colocar duas vezes a mesma ideia com as mesmas palavras, o texto não fica legal, né? Então, para não repetir tudo isso que está em verde, ele usa a palavra isso para recuperar essa ideia que está aqui antes. Mas percebam que se a gente não volta para o texto, a gente realmente não consegue localizar. Então, indicando aqui, né, a gente vê que essa palavra isso está fazendo uma referência à ideia de que a gripe se propaga com mais facilidade em estações frias, né? E quando a gente voltou no texto e encontrou, a gente viu que ele está buscando uma ideia que veio antes. Então, também é coesão anafórica. Então, ele quer saber, né, se é coesão anafórica ou catafórica. Então, em ambos os casos, a gente tem uma coesão anafórica. B. Aproveitar para convencer a população das mudanças que estão acontecendo na indústria para dirigir o sistema de energia para algo mais limpo e sustentável. Então aqui, ó, a gente percebe que essa palavra aqui está recuperando, retomando a palavra mudanças, que apareceu antes, né? Então a partir do momento que está se referindo à palavra mudanças, né, que apareceu antes, a gente tem uma coesão anafórica. C. No Brasil, também já foram iniciados estudos nesse sentido. Então, percebam que aqui também a gente não tem a informação completa só nessa sentença. A gente também vai ter que voltar no texto para olhar ali o contexto e conseguir descobrir. Então, aqui eu voltei para o texto, localizei o trecho que ele está pedindo na letra C, é o trecho que está aqui em cinza, e aí depois, quando eu vou olhar ele no contexto, eu percebo que nesse sentido, está se referindo a toda essa ideia que veio antes, que está em roxo, né? A ideia de que os pesquisadores perceberam que onde a poluição é maior, tem maior propagação. Então, aqui, né, trocando isso para as palavras que a gente precisa na resposta, né? O trecho nesse sentido se refere à ideia de que as pesquisas constataram que em lugares onde a poluição é maior, há mais propagação do vírus. E quando a gente vai classificar que tipo de coesão é essa, também é coesão anafórica, porque a gente viu lá dentro do texto que o nesse sentido está se referindo aí a uma ideia que veio antes, então é anafórica. Depois aqui tem uma pesquisa que ele sugere que vocês façam, então vocês vão pesquisar conjunções e pronomes da língua portuguesa que operam como conectivos, então não tem segredo, é só jogar no Google, mas claro, daí filtrar os resultados, pegar de lugares confiáveis, né, e indicar também as fontes para que o professor de vocês saiba ali de onde vocês retiraram a informação. Aula 4. Os recursos linguísticos e semióticos da persuasão. 1. Leia o texto a seguir. Texto 1. Aspectos culturais afetam a relação entre o homem e o cão. Margaret Arthur. Artigo publicado na revista Psicologia USP, volume 32, março de 2020, discute o convívio histórico entre cães e humanos, a pluralidade de fenômenos interconectados dessa convivência, o processo de domesticação do animal e as diferenças culturais que afetam as relações entre as duas espécies. Segundo os autores, a interação entre o homem e o cachorro não é apenas instrumental, tendo bastante semelhança àquela estabelecida entre pais e filhos, havendo, portanto, características de apego e afeto. Porém, os pesquisadores dizem que não foi sempre assim. No período medieval e na Renascença, por exemplo, era consenso que a natureza havia sido criada para servir aos interesses da humanidade, incluídos, assim, os cachorros. O artigo também aborda a situação dos cães com relação aos diferentes contextos culturais, incluindo suas problemáticas e peculiaridades. Se, por um lado, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE 2013, os cães de companhia estão presentes em 44,3% dos domicílios brasileiros, outros 850 milhões sobrevivem de modo errante por meio de interação marginal com os humanos. O abandono dos animais é a principal razão do grande número de cães jogados nas ruas, questão com a qual alguns países precisam lidar, propõe o artigo. Ainda em relação às disparidades culturais, o artigo cita o caso da Coreia do Sul, onde foi criado um dilema entre o valor instrumental de costumes, cão visto como alimento, e o afetivo, cão visto como companhia, uma vez que, de acordo com estudos, os coreanos comem algumas raças de cães, mas não comem outras. Por fim, os autores dizem que a partir da cooperação fortalecida ao longo do tempo entre as duas espécies, guardadas as devidas proporções, é possível cogitar que a própria evolução humana também tenha sido alterada, considerando os relevantes serviços prestados pelos cães ao homem, conclui o artigo. Agora preenche o quadro transcrevendo do texto os trechos em que se encontram operadores discursivos, conforme a indicação da primeira coluna. Então aqui ele dá uma tabelinha para a gente preencher e ele quer que faça o seguinte, ele quer que a gente procure, por exemplo, no texto, trechos em que tenha marcação de tempo e espaço
e aí coloque os trechos aqui. Então, é basicamente localizar os trechos e colocar, né? Depois de soma e adição e colocar daí o trecho aqui, e assim por diante. Então, vamos preencher. Bom, então aqui a gente tem a tabela preenchida com os trechos, né, que são retirados do texto e que indicam o que ele está pedindo. Então, no caso, né, ordenação de tempo e espaço, então a gente tem dois trechos, um com onde, né, e um com sempre, indicando aí tempo e espaço. Depois, soma e adição, indicando aqui, né, indicado aqui pela palavra e, né, então a gente tem a palavra grifada em todos os casos. Depois a gente tem a ideia de oposição, marcada por porém, mas, contudo, todavia, todas indicam a posição. Depois, finalidade, né, indicado por para. Depois, conformidade, né, indicado por segundo. E para saber se a palavra indica conformidade, vocês podem tentar trocar por conforme. Se der certo, é porque, né, é conformidade. Então, aqui dá certo, eu posso trocar por conforme. Conforme os autores, ou então conforme estimativas, e assim por diante. Ideia de intensidade, a gente tem bastante. Ou ideia de causalidade, a gente tem aí uma vez que, tá? Então, sempre que aparecer aí questões em prova, tal, né, perguntando, né, qual palavra, se a palavra destacada indica oposição, adição, consequência, enfim, etc., vocês têm que lembrar desse tipo de atividade e meio que tem que ir memorizando aí, né, quais palavras aí indicam o quê. B. O texto lido reproduz as ideias de um artigo, publicado na Revista de Psicologia da Universidade de São Paulo, USP. Da forma como foi escrito, a autora consegue fazer com que o leitor compreenda as ideias do artigo como um todo, mesmo que não o tenha lido? Que recursos ele utiliza para isso? Então, aqui ele está dizendo o seguinte, né? O texto que a gente leu está falando de um outro texto, que é um artigo que foi publicado nessa revista, né? Então, assim, a gente leu esse texto, mas não leu o artigo. Então, voltando aqui para o texto, olha só, a gente leu o texto da Margaret Arthur, que é esse aqui que está, no caso, no material, né? E nesse texto ela está mencionando o artigo. Só que a gente não teve acesso ao artigo, a gente não leu o artigo, a gente só leu o texto da Margaret em que ela está mencionando e falando sobre o artigo, né? E o que a questão quer saber é se somente tendo lido esse texto da Margaret, a gente consegue ter uma noção aí do que acontece nesse artigo que, no caso, a gente não leu. Então, na hora de a gente elaborar a resposta, a gente tem que pensar nisso, né? Se a autora conseguiu fazer com que a gente tenha uma noção aí do artigo que ela está falando, mesmo sem ter lido o artigo. E sim, ela consegue fazer isso, né? Que é o que responde a primeira parte da pergunta. Aí, na hora de responder a segunda parte da pergunta, quais recursos que, né, o autor utiliza para isso, né? A gente percebe que ela utiliza vários recursos que fornecem aí clareza, o modo como ela utiliza a língua, né, toda a sequenciação de ideias que ela faz, toda a coerência, a amarração que o texto tem, né, e toda a maneira como ela coloca aí aspectos a respeito desse artigo faz com que a gente que é leitor consiga ter uma noção geral a respeito do artigo, mesmo sem ter lido esse artigo. 2. Agora leia o texto 2 e, na sequência, descreva os recursos utilizados nessa imagem para o convencimento do leitor acerca da cena, considerando que nela não há texto verbal. Então, aqui a gente tem uma imagem, que é o texto 2, né? Porque texto não necessariamente precisa ter palavras, então a gente tem aqui um texto não verbal, né, que passa informações para a gente apenas através de imagens, sem nenhuma palavra escrita. E o que a questão quer saber é que recursos, né, foram utilizados na imagem para passar a mensagem aí para o leitor, para convencer aí o leitor, né, das ideias que o autor da imagem quis passar com ela. Então, quando a gente olha para essa imagem, a gente vê uma pessoa aí num lugar, né, muito bonito, tal, meio natureza, e aí essa pessoa está com os braços abertos, né, e a gente vê um cenário aí do entardecer, tal, né, umas cores assim bem amareladas, mais douradas, né? Então, quando a gente junta tudo isso, o cenário em que a pessoa tá, né, o uso das cores, né, em tons aí de amarelo, né, meio alaranjado, até assim um aspecto meio dourado mesmo de entardecer, a posição que a pessoa tá com os braços, quando a gente vê tudo isso foi recurso que o autor da imagem utilizou para que a gente pegue essas ideias, né, de contemplação da natureza, de gratidão que ele quis passar, né, pro leitor aí da imagem. Bom, é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal, compartilha com os seus amigos e se inscreva para não perder os próximos vídeos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!